Ok, pessoal, mais uma vez, estou gravando um vídeo aqui e neste vídeo eu vou abordar o conteúdo de eletromagnetismo. O eletromagnetismo é um conteúdo que é vivenciado nas séries do terceiro ano, principalmente na terceira unidade. A gente já começa a trabalhar a parte de eletromagnetismo. E desta feita nós vamos falar sobre o campo magnético originado por um condutor que é percorrido por uma corrente elétrica. Nós sabemos que quando o condutor é percorrido por uma corrente elétrica, ele gera em seu entorno um campo magnético. Alguém pode perguntar, então existe dois tipos de campo magnético? Não, só existe um tipo de campo magnético. Até nos ímãs, o campo magnético dos ímãs, ele é criado pelo movimento dos elétrons nos átomos que o constituem. Então, o campo magnético é originado nesse trabalho da gente pelo fio condutor, que é percorrido por uma corrente elétrica. Uma das características deste campo magnético, já que ele é um vetor campo magnético, é direção, sentido e também intensidade. Vamos trabalhar a direção e sentido, que é a parte qualitativa do vetor. Para a gente descobrir, determinar a direção e sentido de um campo magnético, um dos processos práticos para se determinar a direção e o sentido do vetor campo magnético é a regra da mão direita. Você pega o fio com a mão direita, o dedo polegar aponta o sentido de corrente e esses quatro dedos aqui mostra como se comporta a linha de campo magnético, assunto que a gente já viu anteriormente. Então, o campo magnético é tangencial à linha de campo. Com isso, a gente pode ver aqui que o campo magnético e a corrente elétrica formam um ângulo de 90 graus entre si, são paralelos, formando um ângulo de 90 graus, então estão no mesmo plano. A outra parte, que é a intensidade do campo magnético. A intensidade do campo magnético, ela depende de alguns fatores. Depende, primeiro, da intensidade da corrente elétrica. Se a corrente for alta, o campo vai ser alto. E se a corrente for baixa, consequentemente, também o vetor campo magnético vai ser baixo. Então, também depende da distância R do fio até o ponto P. Esse ponto P é onde a gente quer medir o campo magnético, onde eu quero saber o valor do campo magnético daquele ponto. Então, tudo depende. Se eu aproximo o ponto P do fio, o campo magnético é maior. Se eu afasto, ele vai diminuindo o campo magnético. E do meio onde o condutor se encontra, porque existe uma dependência que chamamos de permeabilidade magnética. No vácuo, é esse valor micro aqui, ó, ele vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro sobre A, que é ampere. Então, dependendo do meio em que se encontra o fio, a intensidade de campo também é alterada, porque em cada meio tem a sua permeabilidade específica. O modelo matemático para se determinar a parte quantitativa do campo magnético é dada por essa fórmula aqui, ó, por esse modelo matemático. B, que é o campo, é igual a micro, que é essa letrinha aqui, grega, micro, representa a permeabilidade magnética e representa a corrente 2 vezes π vezes R. Esse R aqui você encontra também como D. Então, esse R é a distância entre o ponto P e o fio. Aí a gente temos aqui, eu discriminei, B é a intensidade de campo magnético, que é medida em Tesla, I é a intensidade de corrente elétrica, que é medida em ampere, R é a distância do fio até o ponto P, medida em metros, e a permeabilidade magnética, que é medida em Tesla vezes metro sobre ampere. Então, esses são os fatores que determinam também, que interferem diretamente na intensidade do campo magnético. Aqui temos outro ponto que eu quero deixar claro, até como dicas, né? Você encontra essas questões no vestibular, nos Enems. Tem aqui a força de interação entre dois fios condutores paralelos, percorrido por uma corrente elétrica. Se esses dois fios estão próximos e estão
são paralelos. Então, existe duas ações aí. Ou seja, quando as correntes elétricas têm o mesmo sentido. Eu vou botar uma imagem aqui, ó, corrente 1 com corrente 2, toda no mesmo sentido. SD é a distância D. Aí, quando os dois fios condutores retilíneos estão paralelos e próximos um do outro, sofrem, que as correntes estão no mesmo sentido, eles sofrem uma força de atração, né? Sofre atração. E quando temos a corrente elétrica no sentido contrário, então já dá para perceber que a força é inversa. Eu tenho corrente 1 para a esquerda, corrente 2 para a direita, então ele sofre a força de repulsão. É bom entender isso, bem claro. Os fios são paralelos, estão próximos um do outro. A corrente está no mesmo sentido, ele sofre atração. Corrente sentido contrário, ele sofre repulsão. E partindo daí, eu coloquei um exemplo aqui que a gente vai resolver agora, que diz o seguinte: um fio longo e retilíneo, quando percorrido por uma corrente elétrica, cria um campo magnético nas suas proximidades. Já vimos isso aí lá no slide anterior, que um condutor, quando está sendo percorrido, o condutor é um fio, sendo percorrido por uma corrente, ele gera um campo magnético em sua proximidade. A permeabilidade, neste momento aqui, neste evento, é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Então já entendemos aqui uma informação. Esse fio está no vácuo, né? Está se dando no vácuo isso aí. Observe a figura abaixo. Tem uma figura aqui. E tem o ponto P distante de 0,2 metros, ou seja, 20 centímetros do fio. Então o campo magnético vale quanto? Aqui eu coloquei o ponto P, aqui eu tenho o fio condutor, aqui eu tenho o sentido de corrente, aqui eu tenho a distância R. Então, utilizando a forma da intensidade de campo magnético, a gente tem só substituir. B está aqui, micro é a permeabilidade, está aqui, 4 vezes 10 elevado a menos 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7, a corrente é 5 amperes, dividido por 2π vezes 0,2, que é a distância. Então, partindo daqui, houve os cortes, 4 dividido por 2 deu 2, cortei π com π, então ficamos com 2 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 7 sobre 0,2. Mais adiante temos 2 vezes 5, 10, eu estou fazendo bem lento, para que você tenha uma compreensão legal do que está acontecendo aqui. 10 vezes 10 elevado a menos 7 sobre 0,2 resultou num campo magnético de 5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Ou então, podia falar de 5 micro Tesla. Outra situação que eu coloquei aqui, é bem interessante, e ela cai muito nos Enem, né? A intensidade da força de interação eletromagnética entre dois condutores retilíneos, disposto paralelamente um ao outro e percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 1 e 2, é dada pela equação F, que é a força, é igual a micro, que é a permeabilidade, L é o comprimento do fio, e 1 e 2 são a intensidade de corrente nos fios, dividido por 2πd, ou raio, como você queira falar. Isso aí é uma informação. Agora ele dá uma situação baseada no que ele falou na primeira parte da questão. Dois condutores idênticos estão dispostos paralelamente, como mostra a figura. Distante 10 centímetros, ele dá um fio aqui, o condutor aqui, mesmo sentido as correntes, então um do outro, está 10 centímetros. Se a distância entre esses condutores passar a ser o dobro, ao invés de ser 10, passar a ser 20, o dobro da inicial, eles irão, aí você vai dizer o que é, com uma força de intensidade tal. Então, para isso aí, vamos entender. Primeira coisa que vai acontecer com eles vão fazer o quê? Eles têm o mesmo sentido de corrente. Ele tem o mesmo sentido, então eles vão sofrer uma atração, vão se atrair. E baseado aqui agora na segunda parte, ele pergunta da força. Observe que a força ela é inversamente proporcional à distância, ou seja, a distância são inversos. Se eu aumentar a distância, a força diminui.
Como a distância vai dobrar, lógico, a força vai cair pela metade. Então, tá aí uma questão. Tá errado também aqui, era F sobre 2, tá? Não é 2 sobre F, é F sobre 2. Um erro de digitação, mas eu acredito que você entendeu, porque você é inteligente. Até a próxima.